é a aluna Tawane Maria de Oliveira Monteiro e o orientador Geraldo Dias, co-orientadora Melca Gomes e Souza. Na introdução, o presente trabalho ele procura realizar um exame a respeito da formação da filosofia da praxis em Antônio Gramsci, que é um filósofo italiano, que era marxista, a partir do seu pensamento acerca do senso comum. Para tanto, a abordagem consiste em investigar nos apontamentos feitos pelo filósofo em seu livro Cadernos do Cárcere, a transição ou a passagem do senso comum à filosofia. Como é feito esse caminho do senso comum à filosofia? E a justificativa diz que a relevância deste trabalho, conclusão de curso, ultrapassa o ambiente acadêmico e pode ser estudado e compreendido até por sujeitos que não fazem parte da área filosófica. Por quê? Porque ele não traz só conceitos da filosofia para a discussão ao longo da explicação, mas proporciona um estudo investigativo sobre o tema da formação do pensamento filosófico, sobretudo quando se parte do pensamento do senso comum, conforme Gramsci, levando o autor a refletir sobre o leitor, a refletir sobre a questão. E a pergunta da pesquisa, qual a problemática da pesquisa? O presente trabalho tem como foco central solucionar o seguinte problema: o que é a filosofia da praxis gramsciana e como ela se relaciona com o senso comum na construção de conhecimento filosófico da realidade. E as hipóteses e prévia de resultados. Diante desse problema, apresentam-se as seguintes hipóteses possíveis para a sua resolução. Para o primeiro problema, a resposta seria que a filosofia da praxis é uma atividade bem elaborada do pensamento dos homens. Já para o segundo problema, a resposta seria que o senso comum é o início da formação da filosofia da praxis em Gramsci. E desta maneira, a prévia de resultados diz que a presente monografia, o leitor ele vai descobrir que o senso comum é um componente para a construção da filosofia da praxis. E quanto aos objetivos, os objetivos a serem alcançados apresenta-se como o principal, o seguinte, é investigar e compreender no que consiste o pensamento filosófico para Gramsci. Então, esse é o objetivo geral. Os objetivos específicos são compreender o que é senso comum para o filósofo e desvendar o que são consciência crítica ingênua, bem como compreender a sua afirmação que todos os homens são filósofos, de acordo com Gramsci, 1999, página 93, de onde foi retirada essa citação dele. E o método, a metodologia aplicada no trabalho. Logo, neste trabalho, recorre-se ao uso conciliado dos métodos genético e método estrutural. Portanto, o uso do método estrutural não será feito à maneira dogmática proposta pelo filósofo Victor Goldschmidt, mas sim o uso conciliado do método com o método genético. Então, vai ser um uso conciliado, na verdade, um uso conciliado dos dois métodos propostos por Goldschmidt. E a revisão teórica vai tocar em algumas questões que são a base do trabalho. Por exemplo, a investigação e compreensão do que consiste o pensamento filosófico para Gramsci. Então, de acordo com a citação Gramsci, 1999, página 115, Apud Gentili, 1931, quando ele cita Gentili, ele diz que a filosofia ela pode ser definida como um grande esforço realizado pelo pensamento reflexivo a fim de desvendar as certezas do senso comum e da consciência ingênua. Que o homem ele vai sentir naturalmente essa filosofia espontânea, o senso comum, que faz parte da vida do homem. Então, esse senso comum, essa filosofia, vai constituir a mentalidade que o ser humano, que o homem usa